Lica, sim, é isso que eu tenho falado, e tem tantas pessoas muito mais inteligentes do que eu, muito mais racionais, com uma eloquência muito melhor, muito mais bonitas do que eu, podiam estar aqui conquistando um monte de gente só pela cara, que poderiam estar estudando, e justamente isso que você está estudando, para entender. Mas as pessoas adotam o que vem de cima, o que a FEB diz, e falam, não, não teve adulterações, teve um grupinho aí que já falou que não teve, e é assim que elas concluem. Basta que você pegue, como você está fazendo, a obra original do Céu e Inferno, faça o estudo e compare com a obra adulterada, a obra que a gente conhece aí, compare capítulo 8 e com capítulo 7, além de todo o restante, e a gente percebe muito nitidamente que a perda foi gigantesca. Na Gênese, foram pequenos pedaços, foram pequenas alterações. No Céu e Inferno, a perda foi gigantesca. Por quê, gente? Porque quando você coloca o item 10 do sétimo capítulo da primeira parte do livro, o espírito sofre a pena de suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias, todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são decorrentes de nossas imperfeições, expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas precedentes. Então isso aqui é uma visão de Rosten, era um dogma de Rosten, compartilhado pelos seus seguidores, de que a gente só nasce para pagar coisas de vidas passadas, que a expiação é nascer para pagar coisas de vidas passadas. Veja, todas as misérias, todas as vicissitudes seriam decorrentes de nossas imperfeições, de expiações de faltas cometidas, seja na existência presente ou nas precedentes. E continua: pela natureza dos sofrimentos e das vicissitudes suportadas na vida corpórea, pode-se julgar da natureza das faltas cometidas numa existência precedente e das imperfeições que lhes são a causa. É justamente por conta disso daqui que o movimento espírita olha para um cego e fala: olha, tá vendo o cego? Ó, ele está pagando porque na vida passada ele usou mal os olhos. Olha, tá vendo ali aquela pessoa toda deformada? É porque na vida passada ele foi suicida. Tá vendo? É porque ele fez o mal. Kardec demonstrou o erro desse dogma, dessa conclusão, diversas vezes, demonstrando pela doutrina espírita que, primeiro, a expiação não é pagar por coisas de vidas passadas. A expiação é uma escolha do espírito. Os próprios espíritos comunicantes muitas vezes demonstraram isso. Eles escolhem passar por provas difíceis com o intuito de tentar superar imperfeições adquiridas. Essa é a expiação. Segundo, nós não nascemos apenas para cumprir expiações. Esse é o dogma de Rosten, que concebe que a gente era espírito perfeito, espírito puro, espírito bom, aí a gente erra e a gente renasce. É o mesmo dogma da queda pelo pecado da Igreja Católica e de outras igrejas. Kardec demonstra o tempo todo, e os espíritos assim demonstram também, que nós nascemos não só por expiações, mas nós nascemos também para cumprir a nossa parte na criação, fazendo o nosso papel, enquanto, ao mesmo tempo, nós aprendemos, nós nos desenvolvemos através das encarnações. No link da minha bio, grupo de estudos O Legado de Allan Kardec, desçam aqui na página principal do site, o primeiro artigo fixado, a mais forte evidência de adulteração de Céu e Inferno, fala justamente sobre isso. E quando nós vimos aqui, olha, nós temos aqui a evidência do pensamento de Rosten, compartilhado por Rosten. Rosten perguntando para os espíritos que ali se comunicavam com ele, falando todo tipo de absurdo, ele pergunta, né, se a encarnação é uma necessidade, e eles respondem: não, a encarnação humana não é uma necessidade, é um castigo, já dissemos, e o castigo não pode preceder a culpa. Ou seja, nós nasceríamos porque somos culpados, tá? Essa ideia está disseminada muito no movimento espírita. E quando a gente vem aqui, olha, um pouquinho mais embaixo, a gente tem Kardec falando na Gênese o seguinte: a Gênese vem depois do céu e inferno, então ele não pode ter colocado uma coisa no céu e inferno para depois falar diferente na Gênese. Isso aqui está inclusive na versão adulterada. Kardec está abordando aqui o caso do cego de nascença, lá na Gênese, né, lá aquela passagem de Jesus, e Kardec vem aqui e diz: se tudo isso que esse cego estava passando ali não era uma expiação do passado, é uma prova que devia servir a seu progresso, porque Deus, que é justo, não poderia lhe impor um sofrimento sem compensação.
Quando Kardec fala em Deus impondo, é a questão da lei divina. Nós precisamos entender isso. Então, Lica, muito obrigado pelo seu comentário. Suscita esse assunto tão importante e destaca para as pessoas que é necessário estudar, gente. É necessário parar de se guiar por aquilo que está no movimento espírita hoje, que está adulterado, está distorcido. Eu vivo dizendo, nós precisamos dar 2 passos atrás, parar de apego, parar de ficar, ah, meu Deus, mas eu aprendi 50 anos assim. Parar de ficar dando carteirada, ah, mas eu tenho 70 anos de estudo dentro do Espiritismo e você tem o quê? Isso não significa nada, porque estudar uma vida inteira por coisas erradas, você só está estudando coisa errada. O fato é, não é culpa nossa, não é culpa do movimento espírita atual. Nós aprendemos assim, justamente porque foi distorcido lá no passado. Agora que a gente sabe, a gente faz o trabalho de recuperar, de recolocar as coisas no lugar.